Escolher a máquina de costura é uma tarefa mais simples do que parece, desde que você saiba qual é a sua necessidade. Esse é o ponto inicial para você definir a sua busca. A partir do momento que você sabe para que você de fato precisa, fica muito mais fácil você passar um pente fino nas opções que nós temos hoje em dia, que aliás são muitas. Nós temos máquinas novas, nós temos seminovas, nós temos até máquinas mais antigas, como é o caso dessas minhas duas aqui. E esse vídeo serve tanto para quem está começando no mundo da costura, que ainda não comprou a sua primeira máquina, quanto para a pessoa que já tem uma certa experiência, talvez já até tenha uma máquina e está precisando de dicas para poder comprar a segunda máquina de costura. Eu recomendo que você assista esse vídeo sem pular, assista ele inteiro, porque ao longo do vídeo eu vou te dando dicas que vão ser úteis para você definir a sua escolha, e também eu vou passar a dica mais valiosa de todas, que eu garanto que vai fazer diferença para você e que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado lá atrás, há quase 20 anos, quando eu comecei nesse ramo da costura. Se você está começando agora nesse ramo da costura, eu sugiro que você, antes de qualquer coisa, você pare e pense sobre qual o nicho de mercado que você vai atuar, porque são muitas opções. Você pode trabalhar com conserto, você pode trabalhar com moda praia, você pode trabalhar com moda pet, você pode fazer patchwork, tem muitas opções. Então, a partir do momento que você escolheu qual é o ramo que você vai atuar, você precisa se aprofundar um pouco mais nele, para você entender melhor quais são as demandas das peças que você vai fazer. Por exemplo, se você trabalha com consertos, é interessante que você tenha uma máquina que aguenta trabalhar com tecidos tanto grossos quanto mais finos. No caso, uma dessa pretinha aqui já seria suficiente. Por quê? Essas máquinas pretinhas mais antigas, elas são muito resistentes. O ponto delas é o ponto mais parecido com a máquina industrial que nós temos. Então, se você tiver uma máquina dessa, nem que seja para você começar, ela já vai te atender em quase tudo que você precisar. Outra dica importante para quem está começando é: comece simples, comece testando, comece se conhecendo. Porque muita gente fala para mim, alunas também já me falaram muito isso, que tem vontade de ter uma máquina, e as pessoas, às vezes até por serem leigas no assunto, elas acabam comprando um modelo mais caro, porque tem um monte de funções, tem um monte de coisas, e a pessoa, como ela está iniciando, às vezes ela nem vai usar tudo aquilo. Então ela investiu um dinheiro desnecessário, porque uma máquina mais simples, com menos funções, a atenderia muito bem, pelo menos no início. Vocês estão vendo aqui essas duas opções, essa Singer, com mais opções de pontos, e essa pretinha. Ambas são máquinas antigas. Eu hoje tenho 8 máquinas de costura. Eu escolhi por comprar máquinas mais antigas, porque é o que o meu gosto pede. Outra opção também interessante, se você está pesquisando, são essas máquinas mais antigas, as máquinas seminovas. Você tem opções muito boas se você souber onde procurar. Geralmente classificados online como Mercado Livre ou LX, o próprio Marketplace do Facebook, você encontra máquinas assim muito boas e muitas vezes por uma fração de um preço de uma máquina nova. Então eu sugiro para você considerar a compra de uma máquina dessas mais antigas, que pode ser que você se surpreenda positivamente. Uma dica muito importante para quem já tem máquina de costura e quer adquirir uma outra máquina para dar suporte é a seguinte: geralmente as pessoas que têm uma máquina de costura, elas vão comprar uma máquina ou que faça mais pontos, que tenha mais funções, ou a pessoa já tem uma máquina com várias funções, como é o caso dessa Singer, e ela quer comprar uma máquina mais resistente, que aguente tecidos mais grossos. Se o seu caso é o primeiro, eu sugiro que você observe as opções de máquinas mais novas, porque essas máquinas mais antigas, muitas delas, elas têm poucas funções. É uma ou outra que você vê que tem mais opções de pontos, que tem mais funcionalidades, que tem mais artigos que vão facilitar o manuseio da máquina. Hoje em dia nós temos máquina eletrônica, tem máquina que até corta a linha, você não precisa vir com a tesoura toda vez que você tira a peça. Então, se o seu caso for esse, eu sugiro que você compre uma máquina mais recente, uma máquina de não mais do que 15 anos de fabricada. Porque com certeza você vai ter ótimas opções de custo-benefício. Se você trabalha, por exemplo, com patchwork, você precisa de uma máquina que tenha muitos pontos decorativos.
Se você trabalha com enxoval de bebê, a mesma coisa, com cama, mesa e banho também, você precisa de preferência de máquinas que façam até bordados de letras, de nomes. Então essas máquinas mais antigas, principalmente as eletrônicas, elas cumprem melhor esse papel. Só que eu recomendo que ao mesmo tempo que você tem uma máquina dessa, você conserve, ou se você não tiver, você adquira uma máquina dessa mais antiga. Pode ser uma pretinha, pode ser uma daquelas que faz reta e zigue-zague, porque ao mesmo tempo que você tem uma máquina que te dá toda uma gama de funcionalidades, às vezes alguma coisa que você não consegue costurar nela, você tem essa máquina para suporte. É o que eu recomendo para todo mundo que faz aula comigo que tem essa dúvida. Qual máquina eu compro? Compre uma máquina que tenha mais funções, tenha pelo menos um ponto zigue-zague para você dar acabamento, se você não tiver overlock. E depois você compra uma máquina como essa mais antiga. Eu sempre recomendo a pretinha, porque eu acho que a qualidade do ponto dela é realmente excepcional. Tanto que eu tenho 3 pretinhas, eu tenho 2 da Vigorelli, tenho essa Singer. E muitas vezes alguma coisa que você não consegue costurar na sua máquina mais nova, essa máquina pretinha ela costura tranquilamente e sem perder a qualidade do ponto. O seu caso é o segundo, onde você já tem uma máquina mais simplesinha como essa e você quer uma máquina que tenha mais funções, eu recomendo que você, antes de tudo, você observe bem onde você quer chegar, que tipo de trabalho você quer desempenhar, para depois você escolher a sua máquina. Porque como você já tem uma máquina muito boa, seja uma pretinha, seja uma reta zigue-zague, essas máquinas mais antigas, mais velhinhas, como essas máquinas já são muito boas no que elas fazem, qualquer outra máquina que você for agregar, ela só vai dar suporte à primeira. Então uma coisa ou outra que você às vezes fica limitada, porque a sua maquininha mais antiga não faz, você vai conseguir fazer na próxima máquina que você for adquirir. Outra dica que eu considero muito importante, que muita gente me pergunta, é a seguinte: máquina eletrônica ou máquina mecânica? Isso depende. As máquinas eletrônicas, elas têm muito mais funções do que as máquinas mecânicas, como é o caso dessa daqui mais antiga. As máquinas eletrônicas, elas têm corte de linha integrado, você consegue programar a velocidade do motor, você consegue programar a agulha para parar em cima ou embaixo quando você finaliza a costura. Você tem uma série de coisas que uma máquina mecânica nunca vai conseguir ter. Em compensação, a grande desvantagem desse tipo de máquina é que a manutenção delas é muito mais cara. Porque como a maioria das peças delas são placas, né, são circuitos, você tem menos peças mecânicas de metal. Se der algum problema em alguma placa dessa, por exemplo, por uma queda de energia ou uma oscilação na corrente elétrica, o seu gasto vai ser muito maior. E de repente, o lugar onde você mora não comporta bem uma máquina eletrônica. Talvez você precise comprar um transformador, dependendo da voltagem. Talvez você precise costurar na máquina usando até um estabilizador de voltagem ou um no-break que se usa normalmente em computador, porque essas máquinas elas são muito sensíveis a qualquer oscilação de energia. Então pode ser que você se surpreenda negativamente quando você precisar fazer uma manutenção na sua máquina eletrônica. Outra desvantagem das máquinas eletrônicas é que, se elas, por um lado, têm muitas funções, por outro, elas não têm tanta resistência, elas não são tão robustas quanto essas máquinas mecânicas, tanto as mais antigas, como essas minhas aqui, quanto as mais novas. Então, se você precisa de uma máquina para trabalhar muitas horas com ela, se você precisa que a máquina aguente bastante vários tipos de tecido, tecidos mais grossos, ou se você trabalha com EVA, você trabalha com manta acrílica, que são materiais mais difíceis de costurar, então provavelmente a máquina eletrônica não vai suprir bem a sua necessidade. Então talvez seja interessante você comprar uma máquina mecânica que, diferentemente da máquina eletrônica, aguenta bem qualquer tipo de trabalho. Só que a grande desvantagem é que ela não tem tantas funções quanto a máquina eletrônica. Em compensação, a manutenção dessas máquinas mecânicas ela é muito mais barata, ela é muito mais simples, e caso, isso depende muito do modelo da máquina também, caso você precise comprar uma peça, você encontra com certa facilidade esses modelos mais antigos, que você não encontra a peça nova, mas você pode encontrar uma máquina para ser doadora de peças para aquela sua que você já possui.
Se você é iniciante e você já quer comprar logo uma máquina industrial, eu sugiro que você tenha cuidado. A menos que você saiba muito bem onde você vai atuar, se você já tiver feito cálculos e você vê que é um lucro certo, é um investimento certo, nesse caso eu concordo, acho que vale a pena. Mas a máquina industrial, muita gente não se adapta com ela, porque ela é muito mais rápida do que uma máquina doméstica. A máquina industrial, ela causa mais acidentes do que uma máquina doméstica. Eu recentemente tive uma agulha que furou a ponta do meu dedo trabalhando na máquina doméstica. Então eu, com todo o tempo de profissão que eu tenho, de vez em quando me acidento. Imagina uma pessoa que está começando agora, que é leiga, né? Igual a minha professora falava, que as mãos dela ainda não conhecem o trabalho. Então, se você for adquirir uma máquina industrial, eu recomendo que você calcule muito bem o valor do investimento, porque assim, a máquina industrial ela tem um custo mais elevado, só que ela te devolve tudo isso em performance. Então, se você precisa de uma produção, se você precisa de robustez, se você precisa de qualidade no ponto, eu recomendo sim que você invista numa máquina industrial, numa reta, numa overlock, ou nas duas. Você encontra também usada seminova com valores bem acessíveis, porque a grande vantagem dessas máquinas é que elas duram para sempre e praticamente qualquer coisa que você costura nelas, você vai ter uma qualidade de ponto, você vai ter um resultado sempre muito próximo da perfeição. Por outro lado, se você é uma pessoa que você já costura, você já tem uma máquina doméstica e você precisa fazer a transição para uma máquina industrial, observa também esses pontos que eu falei e observa com que tipo de material você vai trabalhar, porque você tem máquinas para tecido plano, você tem máquinas para malharia, você tem máquinas para pesponto, você tem máquina que faz o travete. Então observa bem qual é o tipo de trabalho que você vai fazer para você ter o investimento certo. O que eu recomendo para todo mundo que já tem um tempo de trabalho é compre uma reta industrial, pelo menos uma reta. Porque você faz tudo na reta. É muito difícil uma coisa que você não consiga costurar nela. E dependendo do que você faz, é interessante você ter até uma reta e uma zigue-zague semi-industrial, porque a reta e a zigue-zague são máquinas que, mesmo se você não tiver overlock, você coloca ali e ela consegue dar acabamento em quase todos os tipos de tecido. Se você tem medo de adquirir uma máquina que seja muito mais cara, que seja muito mais avançada do que você está acostumada, se você acha que não vai conseguir dar manutenção nela, eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos do meu canal, porque eu tenho muita coisa lá ensinando a resolver os principais problemas. E eu falo para vocês o seguinte, a maioria dos problemas que aparecem na máquina de costura são coisas que você consegue resolver sem você precisar chamar um técnico. E a dica de ouro que eu dou para você, e principalmente você que está começando agora, é a seguinte: independente se você já tiver uma máquina ou não, porque muita gente que começa na costura ou ganhou uma máquina de alguém ou herdou, comece com o que você tem. Comece com o que está disponível agora. Não caia na besteira de pensar que você só vai conseguir fazer uma determinada peça, você só vai conseguir dar um bom acabamento, você só vai conseguir desenvolver um bom trabalho se você tiver uma determinada máquina, se você comprar uma máquina nova, se for de determinada marca. Isso é mito, gente, isso é mito. Tanto que essa máquina aqui, essa pretinha, foi uma das primeiras que eu comprei lá atrás, em 2009, se não me engano, foi quando eu comprei essa máquina. E eu já fiz tanta coisa com ela, eu já fiz tantas coisas. Hoje ela serve para mim só para bordado, mas ela já trabalhou muito, ela já fez muita camisa, já fez muita calça. E é uma máquina que só faz costura reta. Comece com o que você tem, porque conforme você for evoluindo, naturalmente, gradualmente, você vai conhecendo melhor as suas necessidades e aí você vai saber qual é a máquina ideal para você. Outra dica bônus para você que assistiu até agora é a seguinte: se você tem dúvida sobre que tipo de máquina você compra, se mesmo depois de tudo isso que eu falei você ainda ficou confuso, eu te falo o seguinte: uma máquina que faz reto e zigue-zague é mais do que suficiente para você fazer uns 90% de qualquer coisa que pode aparecer para você. Porque a costura reta, como eu falei, você já faz quase tudo nela. E se você não tem overlock, você precisa dar acabamento, você usa o zigue-zague. E com o zigue-zague da sua máquina você consegue fazer acabamento em praticamente qualquer tipo de tecido. Você consegue inclusive costurar peças de malha usando o zigue-zague, que eu tenho vídeo no canal ensinando, sugiro que você procure.
E essa é uma máquina que ela vai durar muito tempo com você, ela vai te trazer muito retorno, e a menos que você tenha necessidade, tenha vontade de comprar uma máquina com mais funções, ou mais moderna, dependendo do caso, se você tiver comprado semi-nova ou usada, a menos que aconteça isso com você, você vai ter essa máquina para o resto da sua vida e ela vai te trazer muito retorno. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha para mim, porque isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Não esquece de deixar a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão. Se de repente você achou que ficou faltando alguma informação nesse vídeo, se você ainda ficou em dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários, que eu estou sempre de olho, eu estou sempre respondendo, tá bom? Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais também, Facebook e Instagram, machado.alfaiate. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo conforme eu for mandando. Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.